Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a página 219, onde nós vamos falar dos principais grupos de anelídeos. Os principais grupos de anelídeos conhecidos são as minhocas, que também podem ser chamadas de oligoquetos, as sanguessugas, que também são chamados de irudíneo, e os poliquetos, que são chamados de poliquetos mesmo. Então, os oligoquetos, que também são chamados de minhocas, porque são chamados de oligoletos porque tem poucas cerdas, o livro de vocês fala que os indivíduos que pertencem a esse grupo têm poucas cerdas em seus anéis e não tem a região anterior diferenciada do resto do corpo. Então, da mesma forma que ela é do início, ela é no fim, até o fim. E ela é chamada de oligoquetos porque ela tem poucas cerdas, lembrando que cerdas são aquelas estruturas rígidas que se posicionam nas laterais dos anelídeos, que faz com que eles se locomovam, que é o caso da minhoca. Minhoca nós já falamos sobre elas, né? Agora nós vamos falar sobre os irudíneos, que também podem ser chamados de sanguessuga. O livro de vocês fala assim, os irudíneos são as sanguessugas. Esses animais são encontrados em ambientes aquáticos e doces, como lagos, rios, charcos, tá? E também em ambientes terrestres úmidos. O corpo de um sanguessuga, ele tem variedade, ele pode medir de 0,5 centímetros a 30 centímetros e ele é achatado e contém ventosas em suas extremidades. Tanto na extremidade da cabeça como na extremidade do final, né, que é perto do ânus. Assim como as minhocas, os sanguessugas, eles também são hermafroditas, eles têm os dois sexos em um mesmo corpo, copulam da mesma forma, tá? O que diferencia é que eles têm o quê? Eles têm ventosa e eles são achatados. Agora, por que eles têm essa ventosa? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Mas o livro fala assim, ó. A maioria das sanguessugas alimentam-se de sangue de vertebrados, que são animais que têm ossos. Mas há espécies de sanguessugas que se alimentam do sangue de outros vermes. Aí o livro de vocês mostra a imagem de uma sanguessuga, ela é achatada, tá? Contém anéis, contém ventosas. O livro fala assim, ó, para se alimentar, os irudíneos ou sanguessuga fixam-se no hospedeiro com uma ventosa e usam os dentículos da boca para perfurar a pele. Então, por que os sanguessugas eles têm ventosa? Porque essas ventosas servem para fixar sobre, a presa, o hospedeiro, e ali ele sugar o sangue, seja de um verme, seja de um animal vertebrado. A fixação na presa através da ventosa desse sanguessuga elimina a sanguessuga quando ela fixa sua ventosa em um hospedeiro, ela elimina uma substância chamada de irudina. Essa substância ela existe porque ela atua como anestésico no hospedeiro e também impede que ao chupar o sangue daquele hospedeiro não cause hemorragia. Então coagula o sangue e anestesia. Então muitas pessoas nem sentem que estão sendo, muitos animais, eles nem sentem que estão sendo sugados. Por quê? Porque ela libera essa substância, essa proteína, chamada de irudina, que ela anestesia e ao mesmo tempo coagula o sangue. O livro de vocês fala assim, por que eles fazem isso? Para possibilitar a sucção, que é o quê? Puxar o sangue desse hospedeiro. O deslocamento da sanguessuga se dá por um movimento desconhecido, como meio palmo. A minhoca, ela não estica e encolhe, a sanguessuga, ela anda assim, ó. Como se você estivesse medindo meio palmo, tá? É assim que ela anda. Uma das ventosas do animal se prende no substrato enquanto o corpo estica para o alto e depois forma um arco para a direção onde ele quer se movimentar. Então, ele tem ventosa tanto na parte da cabeça quanto na parte do ânus, porque na hora de se movimentar, além dele usar a ventosa para alimentar de sangue, quando ele vai se locomover, ele fixa a parte da ventosa no solo e ele levanta a outra parte e anda, e assim sucessivamente, tá? Algumas sanguessugas também são boas nadadoras, o livro de vocês fala.
Então, para encerrar o grupo de anelídeos, agora nós vamos falar do último anelídeo, que é o poliqueto, que a gente não vê ele em ambiente terrestre nem em água doce, somente em água salgada, que é água de mar, tá? O livro de vocês fala assim, ó, os poliquetos, que do grego significa muitos, né, muitos anéis, são anelídeos exclusivamente aquáticos e a maioria das espécies conhecidas é marinha. Então, eles não vivem em ambiente úmido terrestre, só em ambiente aquático. O corpo deste animal apresenta muitas cerdas, que são duras, que ficam nas laterais e ajudam na locomoção, tá? E a cabeça desses poliquetos, eles são diferenciados do resto do corpo. O livro de vocês fala que alguns poliquetos vivem rastejando no fundo do mar ou em praias, sobre costões rochosos. Outros vivem em tubos e eles mesmos constroem no fundo do mar ou na praia tubos para poder viver. Os poliquetos, diferentes dos oligoquetos e dos hirudíneos, eles têm sexos separados. Tem o poliqueto macho e tem o poliqueto fêmea, tá? Eles têm dimorfismo sexual. Agora nós vamos falar da importância ecológica e econômica dos anelídeos para nós, porque existe importância ecológica e econômica. O livro de vocês fala assim, ó, os anelídeos, além de desempenhar papel fundamental nas cadeias alimentares, porque eles servem de alimento para outros seres, eles são importantes para a fertilização do solo e na medicina pode atuar como bioindicadores. Por que eles são importantes na fertilização? Minhocas, os ovos das minhocas, eles servem como adubo de terra, tá? E eles podem atuar na medicina também, vocês vão ver que é o caso do sanguessuga, quando ele libera aquela substância chamada de hirudina, que serve na coagulação de sangue no processo de cirurgia para evitar que as pessoas derramem muito sangue, né? Percam muito sangue na hora de alguns tipos de cirurgia. Então, na agricultura, o livro de vocês fala assim, ó, ao se alimentar, as minhocas engolem partículas do solo, onde aproveitam a matéria orgânica e liberam os restos na forma de pequenas bolas, que são chamadas de bolotas fecais. Essas bolotas, juntamente com a terra, formam um material chamado de humus de minhoca, rico em proteínas, rico em nutrientes, que é a matéria orgânica e sais minerais, que contribui para o desenvolvimento das plantas. Assim, as fezes das minhocas constituem um adubo orgânico. Então, como que elas servem como que elas são importantes na fertilização? Porque, né, o humus da minhoca, que é a fezes da minhoca, ela serve como adubo orgânico, né, de plantas. Na página 220, o livro de vocês fala assim: misturado ao humus, que são a bolota fecal, há também muitos ovos das minhocas. Dessa forma, ao utilizá-lo como adubo, que é a terra, juntamente com o humus, que é a bolota fecal, e os ovos, estamos introduzindo mais minhocas no solo, porque os ovos eles vão formar pequenas novas minhocas, né? Beneficiando a água no solo, facilitando o quê? O cultivo, né, da maioria das plantas e das minhocas. As minhocas também, elas, além disso ser adubo, né, elas são iscas de pesca para poder pegar peixes e serve também como matéria-prima para a produção de ração animal. Então, aí é onde ela entra no processo de agricultura, no processo de fertilização. Como que esses anelídeos eles servem como atuação de bioindicadores? O livro de vocês fala assim, ó. A minhoca vermelha do gênero Tubifex alimenta-se de material em decomposição e dendritos no fundo de rios e lagos. Por isso, pode ser um bom indicador da poluição de águas. A grande quantidade de minhocas em rios e lagos indica a concentração de matéria orgânica proveniente muitas vezes de esgotos clandestinos e irregularidades. Então, quando se tem muita minhoca, né, em lagos, essa minhoca vermelha desse gênero, ela é um bom indicador de que esse lago, esse rio, né, esse charco, ele está o quê? Irregular, clandestino. Por quê? Porque essas minhocas se alimentam de concentração de matéria orgânica.
E para encerrar o capítulo, o livro de vocês fala de medicina, como que os anelídeos eles atuam na medicina. O livro de vocês fala assim, ó, até o século XIX, as sanguessugas foram muito usadas em uma técnica medicinal chamada sangria, que consiste na retirada de sangue de pacientes para tratamento de doenças. Recentemente, elas voltaram a ser opção de tratamento em casos de dificuldade de circulação do sangue em membros, com possibilidade de gangrena, que é chamada de morte tecidual. As sanguessugas liberam a iridina, que são anestésicos e ajudam na coagulação, tá? O que favorece a circulação local. A iridina já vem sendo produzida em laboratórios, ela sai da sanguessuga e ela já está sendo produzida em laboratórios, tá? E são utilizados durante o processo cirúrgico para o quê? Para ajudar, né, o sangue, nos quais o sangue não pode coagular, para ajudar o sangue a não coagular. As sanguessugas também podem auxiliar na redução de hematomas, por exemplo, próximos às cicatrizes. Então, ela não deixa ficar roxo, né? Essa iridina, que é a substância que sai da sanguessuga, ela auxilia no processo de cicatrização, não deixando ficar hematomas. O que é hematoma? Hematoma é um acúmulo de sangue, né? Perto de um local onde houve uma queda, onde você bateu, onde houve uma ruptura de algum vaso, alguma coisa do tipo, tá? Eu quero que vocês que estão tendo aula online agora leiam sobre em pratos limpos, o que é uma sangria, como que funciona uma sangria, tá? E neste capítulo, pequeno capítulo, nós estudamos as principais características dos anelídeos, os 3 principais grupos de anelídeos e suas características, aspectos relativos à importância ecológica e econômica dos anelídeos, a sangria terapêutica e os sanguessugas, as sanguessugas.